Muito bem, a gente segue falando desse novo investimento da empresa em Tocantins e para entender a dependência do Brasil de fertilizantes importados, as dificuldades aí de nacionalizar a produção, também os preços do gás, toda a complexidade tributária no assunto. Eu falo agora com o Eduardo Monteiro, diretor da Mosaic no Brasil. Tudo bem, Eduardo? Obrigada por conversar com a gente. Uma boa tarde para você. Bem-vindo. Muito obrigado, Muriel. Boa tarde a você e aos seus telespectadores. Queria entender um pouco mais sobre qual que é o objetivo estratégico de vocês, essa nova Tocantins. Olha, ao optar pelo estado do Tocantins, o Tocantins hoje ele faz parte de um ecossistema que acompanha as maiores taxas de crescimento quando a gente fala em agricultura e quando a gente fala em consumo de fertilizantes especificamente. Daquela planta especificamente, a gente tem como pretensão atender ali aos estados do Tocantins, Maranhão, Piauí, uma parte da Bahia, o norte de Goiás e ainda o Vale do Araguaia, no Mato Grosso, que dentro do mercado dos fertilizantes ele corresponde por aproximadamente 20% do total da demanda brasileira. E quando a gente coloca ao longo da curva do tempo de crescimento, quanto que essa região cresce comparada com as demais regiões do Brasil, essa região cresce praticamente o dobro do que as demais regiões, a nova fronteira agrícola do Brasil. E conforme vocês colocaram aqui, a gente está se aproveitando de um modal logístico muito eficiente, onde a nossa planta fica localizada ali no terminal integrador de Palmirante, administrado pela VLI Multimodal, em parceria com a Companhia das Docas do Porto de Itaqui, a COP. E essa interligação ferroviária de mais de 1.200 quilômetros, ela faz com que a gente retire do ciclo normal das estradas, nesse longo trecho, mais de 27 mil caminhões por ano. E a gente vai destinar essa logística mais eficiente, esses caminhões vão ficar centrados ao polo regional, entregando ali os fertilizantes de Palmirante diretamente às respectivas fazendas e fazendo a logística reversa, as fazendas, os nossos clientes ali encaminhando grãos para o polo de Palmirante, exportar a sua soja através do Porto de Itaqui, utilizando a ferrovia. Então, basicamente, aqui a espinha dorsal do racional estratégico é esse, Muriel. Queria até entender um pouco mais de qual que é a capacidade de produção que vocês estão pensando, inclusive o quanto da produção de vocês ela deve vir representar. Não, perfeito. No Brasil, a gente espera esse ano entregar aproximadamente 10,5 milhões de toneladas de fertilizantes, dos quais 500 mil esse ano já vão vir através da nossa nova planta. Essa planta ela foi dimensionada com uma capacidade inicial de 1 milhão de toneladas, onde a gente vai crescer gradativamente e espera atingir esse pico de 1 milhão de toneladas ali em 2028. Então, nesse primeiro ano, com o início das operações agora, pretendemos fazer 500 mil e teremos esse crescimento gradual. Além disso, é um polo importante, temos capacidade de armazenagem ali para aproximadamente 100 mil toneladas e um diferencial relevante para a região, Muriel, o fato de sermos ali a primeira grande organização do mercado de fertilizantes brasileiros a apostar no estado do Tocantins, a apostar nesse hub logístico que acabou de ser implementado e que vai propiciar uma vantagem competitiva, e principalmente quando você fala em vantagem competitiva para a agricultura e quando a gente fala em aplicação de fertilizantes, a gente fala em confiabilidade, é ter o produto na hora certa, no momento certo, na época do plantio, e o fato de você ter uma fábrica integrada ao modal logístico por ferrovia e grande parte do fertilizante que aquela região recebe é importada, vai vir através do Porto de Itaqui, e o fato de nós estarmos operando no modal ferroviário vai nos dar também uma preferência na atracação de navios, e isso a gente espera capitalizar um pouco mais a eficiência logística em decorrência dessa operação, vis-à-vis que durante os períodos de pico aqui no Brasil, geralmente você tem fila de portos relevantes e a questão de estarmos atrelados à ferrovia vai nos propiciar um diferencial competitivo relevante. Agora, Eduardo, um outro ponto importante que a gente precisa também falar é que o Brasil ainda importa, e me corrija se eu estiver errada, 80% ou talvez mais de 80% dos fertilizantes que consome. Por que é tão difícil de reverter essa tendência? Por que a gente tem essa dependência tão forte?
Olha, em linhas gerais, Muriel, seu número está certo, a gente importa entre 80% a 85% do total do fertilizante que nós consumimos aqui no Brasil, somos o quarto maior mercado consumidor do mundo e temos essa situação, primeiro, quando você olha o fertilizante, são 3 nutrientes, né? O nitrogênio, o fósforo e o potássio. Fósforo e potássio são minerais. E quando nós olhamos a qualidade do minério instalado aqui no Brasil, em fósforo, nós temos a rocha ígnea. A rocha ígnea é uma rocha que, comparada com outras rochas fosfáticas ao redor do mundo, que são sedimentares, exige um processo produtivo mais complexo, mais custoso, e quando nós comparamos a nossa fonte de rocha fosfática ígnea com outras fontes, como, por exemplo, no norte da África, que vem do deserto do Saara, ou como na Flórida, que vem das regiões pantanosas, o processo produtivo de extração é muito mais simples, é muito mais eficiente. Isso nos coloca em uma condição de desvantagem competitiva quando você pensa em escalabilidade econômica. Quando você olha para o potássio também, potássio são projetos de mineração subterrânea de grande escala que demandam muito investimento, são projetos que tem uma vida média útil que pode atingir até 100 anos, e dentro desse perfil, a gente já hoje observa em alguns países do mundo, principalmente no Canadá e na Rússia, projetos de mineração que têm essa característica, investimentos bilionários já foram feitos. A gente tem algumas reservas aqui no Brasil, não nessa escala que nos permite dizer que vamos explorar por 100 anos, mas seria possível efetivamente você reduzir alguma coisa, mas, de novo, a disposição geológica dos solos brasileiros não nos permitem afirmar que nós seremos autossuficientes. O último nutriente aqui, que seria o nitrogênio, o nitrogênio, aí sim, ele vem do petróleo, vem da exploração de gás, que se transforma em amônia e aí se transforma em ureia. O Brasil, sim, tem vastas reservas na plataforma marítima de petróleo que podem ser exploradas, e o potencial que a gente tem aqui é desenvolver um polo petroquímico, ter incentivo a esse polo petroquímico para que a gente possa, sim, gradativamente aumentar a nossa produção de gás e, consequentemente, de ureia para esse contexto. Não obstante, também, é claro que se a gente, ao longo dos últimos anos, discutiu bastante o Plano Nacional de Fertilizantes, falamos muito, mas tivemos pouco progresso ao longo dessa jornada, e um dos pontos aqui é você também propiciar incentivos a essa indústria, acesso a capital, simplificação do processo regulatório, são pautas relevantes que precisam ser trabalhadas. Agora, voltando à sua questão original, seremos autossuficientes? Não, dificilmente seremos autossuficientes. Podemos reduzir a dependência? Sim, podemos reduzir a dependência, principalmente no nitrogenado. E eu aproveito para te perguntar também qual o papel da política pública na mudança desse cenário, pelo menos não para reverter totalmente, que a gente percebe que vai ser difícil realmente, mas para tentar auxiliar de alguma forma. O Plano Nacional de Fertilizantes, ele teve um impacto real, pelo menos até agora? Olha, o impacto foi muito modesto, muito pequeno. A gente observa aqui espaço importante para melhorias. Por exemplo, quando você fala em acesso a linhas de financiamento, infelizmente você está trabalhando com uma política monetária no Brasil que a taxa de juros hoje é muito alta. Então, esse é um fator inibidor, sem dúvida nenhuma. Além disso, você tem toda essa questão regulatória de acesso a licenças que precisam ser melhor trabalhadas para que a iniciativa privada consiga trabalhar num ambiente regulatório maduro, eficiente, mas que dê celeridade aos processos. E, além disso, eu diria que aqui tem uma outra questão fundamental, que diz respeito à atuação do setor privado junto ao setor governamental de forma ordenada para que a gente tenha uma estrutura tributária eficiente. A gente está trabalhando agora numa reforma tributária. Essa reforma tributária, sem dúvida nenhuma, eu espero que torne o país mais competitivo, mas essa não é uma carência específica do nosso setor, é uma carência do Brasil como um todo.
Nós sabemos que nós temos uma carga tributária pesada que, comparada com outros países do mundo, acaba onerando os produtores locais, e o fertilizante é uma commodity global cujo preço é definido pelo mercado internacional. Então, é fundamental para que a indústria tenha competitividade aqui no Brasil, que essa carga tributária também leve em consideração esse fator competitividade. E a gente sabe também, Eduardo, que a produção de fertilizantes nitrogenados dependem bastante do gás natural, né? O preço do gás ainda inviabiliza um pouco esse cenário para vocês ou não? Olha, o preço do gás, eu diria que independente do preço do gás, o que a gente precisa ter é uma política de Estado que vai nos ajudar a estabelecer um polo petroquímico eficiente que possa, a partir da exploração do petróleo, a gente ter usinas que sejam capazes de produzir gás, e aí dentro desse modelo você trabalhar numa economia absolutamente livre, fazendo com que o mercado defina esse preço no final do dia. Hoje a gente não tem esse modelo instaurado aqui no Brasil e, obviamente, como a gente não tem esse modelo instaurado e os custos no Brasil são muito maiores que outros países do mundo, a gente acaba ficando defasado e não competitivo, e aquilo que eu comentei, fertilizantes é uma commodity global. Perfeito. E aí você falava também, e é interessante ouvir com relação à reforma tributária, de modo geral, ela melhorou muito o cenário para vocês? A gente consegue relembrar um pouco de como que era antes e o que pode mudar a partir de agora com essas alterações da reforma tributária? Olha, a reforma tributária, sem dúvida nenhuma, a gente tem ótimas expectativas com relação ao desenrolar desse processo. Um dos principais pontos aqui era o descasamento de competitividade entre o Brasil e outros países do mundo. E aqui eu vou te dar um exemplo específico. A Mosaic Fertilizantes é o maior produtor de fósforo e potássio combinados do mundo, e aqui no Brasil também nós somos. Temos aí minas de fósforo localizadas em Minas Gerais, Goiás, e potássio localizadas lá no Sergipe. E quando a gente produz, por exemplo, o nosso fósforo e encaminha para o Mato Grosso, que é um grande mercado consumidor, nós tínhamos aqui uma estrutura tributária que nos cobrava o ICMS. E não no passado distante, a gente observava que produtos que vinham de outros países do mundo e eram importados diretamente para o estado do Mato Grosso, por exemplo, não pagavam ICMS, ou como qualquer outro estado da federação, tá? Então, ao longo dos últimos anos aí, os sindicatos de classe da indústria de fertilizantes, trabalhando com o CONFAS, que são os órgãos de fazenda de cada um dos estados, eles acabaram minimizando essa distorção tributária, fazendo com que houvesse um equilíbrio, uma equidade. E aqui, dentro desse contexto, quero deixar bem claro que a indústria nacional nunca trabalhou para que as importações sejam tributadas. O que a gente trabalhou é para que houvesse uma condição de igualdade, a isonomia tributária. E o que a gente observa é que, com a reforma fiscal, a gente vai ter essa isonomia efetivamente se materializando, mas mais importante também, um outro fator crítico que impacta toda a indústria é o acúmulo de créditos tributários. Hoje você tem o ICMS, você tem o PIS e COFINS, e a gente acumula esses créditos e não consegue materializá-los, não consegue realizá-los financeiramente. Dentro das novas regras pré-definidas, pelo que a gente depreendeu, a gente vai ter até prazos pré-estabelecidos de até 360 dias para que esses valores sejam materializados. Isso para a indústria é muito importante. Então, do ponto de vista de perspectiva, sim, estamos otimistas com relação à questão da reforma tributária. Legal, e aproveito também para te perguntar de que forma, ou se isso ainda acontece, como que a reforma, como que, de modo geral, a complexidade que a gente está acompanhando regulatória, mas também ambiental, impede na aquisição de novas plantas, na posição de vocês, isso acaba sendo impeditivo, acaba demorando um pouco mais ou não? Olha, como a gente, comparando-se com outras geografias ao redor do mundo, o nível de complexidade aqui efetivamente é um pouco maior. Por exemplo, nesse momento, nós estamos trabalhando em trazer novas tecnologias para o Brasil, atreladas a produtos biológicos, bioinsumos. No ano passado, o Congresso Nacional
regulamentou essa questão e agora, na verdade, aprovou a lei e agora o Ministério da Agricultura precisa regulamentar esta questão. E estamos aguardando essa regulamentação para que seja possível lançarmos aqui no Brasil novos fertilizantes que contemplem esses micro-organismos aonde nós vamos trabalhar com esse conceito de bionutrição, trabalhando com essa nova tendência de agricultura regenerativa. Só que hoje você tem países do mundo, como Canadá, como Estados Unidos, como Índia e China, que já estão com essas regulamentações implementadas, já vem trabalhando com isso, ou seja, o nosso consumidor, o produtor agrícola do Brasil, que é um dos mais abertos a novas tecnologias, um produtor jovem, ousado, que quer experimentar o novo, a gente não consegue fazer o lançamento desses novos produtos aqui no Brasil por uma questão de falta de regulamentação, não que a gente aqui queira menosprezar essa regulamentação. Achamos muito importante, achamos fundamental, mas é importante que esse processo seja agilizado e simplificado para que o nosso produtor agrícola no Brasil seja beneficiado com essas novas tecnologias, com esses novos produtos que nós esperamos lançar aqui e que já estão acessíveis em outros países do mundo. Eduardo Monteiro, diretor da Mosaic no Brasil, uma boa sorte para vocês, boa semana, bom fim de semana também para vocês e obrigada pela entrevista aqui com a gente. Ok, muito obrigado, Mariel. Tenho um prazer falar com vocês e fico à disposição para as próximas. O prazer foi nosso. Obrigada.